Eu preciso de ter alguma coisa para mastigar. Eu gosto de tudo que tem pedaço. Por exemplo, eu falo que sopa, para mim, não mata a fome de ninguém. Sopa é pra quem tá com sede. Sopa não é pra quem tá com fome. O telefone também não entendi. Aí ele, nós vamos sair hoje, nós vamos comer, nós vamos dançar e tal. E no final da noite, a gente vai comer esse ratinho. E apresentou uma aranha. E uma lagosta, eu tenho certeza que se ela puder escolher, ela come 3 aranhas. É verdade. E a gente tem nojo da aranha. Eu acho que eu não vou poder publicar o que você vai falar, né? Eu falei, você já... Ele falou, porque normalmente as coisas que você fala não é igual todo mundo fala. Eu não vou publicar, cara, vai dar treta e tal. Vai entrar em BH, ela percebia, falou, é diferente, as pessoas são mais desconfiadas e tal. E eu sempre falei, é diferente e tal. E não dá pra competir. Inclusive, nessa questão culturalmente, nessa cultura gastronômica, São Paulo é muito mais aberto. Mas, por exemplo, vamos então a outro ponto, voltando na Itália. Qual a explicação do porquê que você não pode tomar cappuccino depois das 11 ao meio-dia? Essa não tem. Essa não tem, tá. Na verdade, o italiano ele só concebe o cappuccino como um acompanhamento da primeira refeição do dia. Isso é uma coisa instituída. A partir daí, não pode tomar café com leite vaporizado, enfim, como é o caso do cappuccino. Então, é uma tradição. E eles não aceitam. Então, isso que eu ia dizer. O cappuccino, quando a gente fala cappuccino, não é esse cappuccino brasileiro que a gente tem canela, chocolate. Não. Isso é uma coisa que eu leite faço vaporizado. bem. O leite na coisa eu consigo. É só melhorar. Uma coisa que eu concordo, quebrar o macarrão também é outro crime, né? Se você fizer isso. Tem vídeos na internet, né? Minha esposa, meu marido italiano, minha esposa italiana, vendo eu fazer isso, a pessoa coloca o telefone e quebra a massa na frente do cônjuge, a pessoa até surta do outro lado. Mas o que isso muda no sabor? Muda na apresentação. Na apresentação muda muito, na experiência de comer, de você enrolar o espaguete, por exemplo. Ela não tem mais aquele tamanho, né? E acaba que também entra na tradição. Então, assim, o macarrão que você deu o exemplo, ele foi usado na Copa do Mundo agora, na última. Sei lá, Inglaterra, Itália, os ingleses levavam macarrão pro campo por causa de eu vou te matar, sabe como é que eu acho super legal essas brincadeiras e acontece muito, tem isso direto. E tem uma coisa especificamente nesse exemplo, tem uma treta com os espanhóis, que a gente tanto gosta, né? Existe um prato novo, comparado à paella, ele é mais recente, ele é mais ou menos da minha idade, de 1974, 75, que se chama fideuá. O fideuá é basicamente uma paella de macarrão no lugar do arroz. E a origem dele teria acontecido num barco de pesca na região de Valência, onde eles pretendiam usar os frutos do mar para fazer no barco uma paella marineira, que é o nome da paella de frutos do mar. Muita gente aqui no Brasil faz uma confusão achando... O Brasil, fazendo só um parênteses aqui, o brasileiro, ele só gosta da versão GTI das coisas. Especialmente das coisas que vêm de fora. Entendeu? Então, assim, como é que é a paella? A paella aqui no Brasil, a coisa mais importante é uma lagosta gigante saindo dela, camarões do tamanho de um pé de jogador de basquete, aquela coisa e tal. O brasileiro gosta disso. Quando ele vai para Valência, ele pede uma paella marineira, que é a de frutos do mar, e ele vê que tem 3 camarões em cima. Ele olha e fala, meu Deus, não é assim que eu gosto e tal. E é assim que vem uma paella, porque eles se orgulham do arroz. Lembrando que a paella valenciana, que é a paella original, nem o fruto do mar tem. Ela só tem coelho, frango, uma espécie de vagem, uma green bean, uma fava e arroz e açafrão. Não tem nada do mar. Então a gente faz muita confusão com isso. Mas esse barco que foi pescar, um sujeito lá, um dos pescadores, o mais distraído com certeza, não levou o arroz. Eles já estavam lá longe, nem vendo o mar, já estava com fruto do mar para fazer, caldo pronto. E aí, cadê o arroz? Não trouxe. E eles tinham macarrão. Então eles pegaram o macarrão e quebraram o macarrão. Mataram uns 4 italianos, tipo 4 a 5 italianos por quebrada num espaguete. E jogaram aquele macarrão fazendo como se fosse um arroz. Fizeram o cozimento como se fosse do arroz. Inclusive, não é igual o macarrão, não. Coloca o macarrão cru, tosta ele junto com os temperos, os legumes, o tomate ralado, que é maravilhoso na Espanha, aquela coisa. O tomate deles é diferente. Outra cor. O tomate da Europa inteira é diferente. O nosso é que é o pior do mundo, né? Então não dá para fazer igual. Mas quando aquele tempero, o açafrão, ficou pronto, joga-se o caldo e o caldo cozinha o macarrão até secar.
igual arroz. E esse é o fideuá. Ele nasceu assim. Hoje você encontra, eu tenho fotos aqui em Barcelona, você encontra pacotes de fideuá. Eles chamam de fideus mediano, grande, pequeno, que é literalmente, já vem o espaguete quebrado para você, só para você não ter o prazer de matar o italiano, mas já vem eles quebradinhos. Então é assim, esses hábitos são muito legais. Eu acho essas coisas nossas, esses hábitos. Aconteceu um caso comigo muito legal. Aqui no Brasil, como a gente estava falando antes, a gente tem culturas muito diferentes em cada local, norte, sul, nordeste, centro-oeste, comem comidas completamente diferentes. E uma vez eu fui para Recife, eu e Ivan, para visitar um grande amigo nosso que morou comigo no curso de chefe, que chama Tiago. Ele é de Jaboatão dos Guararapes. E o pai dele é animado. O nordestino, para mim, é um povo diferente. O cara, para mim, quando ele fala que é do Nordeste, eu já acho que ele é legal de graça. Ele tem que me provar que ele é chato. É aquele sotaque, é outro papo. Aquele aqui parece que te abraça. Eu acho aquilo maravilhoso. E aí o pai dele é altamente anfitrião, que ele é anfitrião espetacular, que te recebe do melhor jeito possível, aquela coisa. Até meu sotaque muda quando eu falo. E aí ele, nós vamos beber, nós vamos para tal lugar, vou te apresentar, vamos comer ostra, vamos não sei o que, então para aí. Uma das coisas que ele falou, nós vamos comer chirratinho. Ele falou assim, igual eu falei agora. Aí eu fiz essa cara que vocês fizeram e falei, Ivan, chamei o meu time, né? Falei, o que ele falou? Eu também não entendi. Aí ele, nós vamos sair hoje, nós vamos comer, nós vamos dançar e tal. E no final da noite, a gente vai comer chirratinho. Aí eu falei, Ivan, eu acho que ele disse o seguinte, igual a gente faz brincadeira lá em BH ou em São Paulo, de churrasco de gato. Uhum. Eu acho que ele fez uma brincadeira com X ratinho. Tipo assim, de rato. É brincadeira. Vamos, claro, vamos embora e tal. Saímos, bebemos a noite toda, fomos numa boa, foi super legal. Bacana, sou amigos e tal. O pai dele era um cara maravilhoso. Deram umas 4 horas da manhã, a gente foi tipo pra um break da vida, sabe? Um lugar de sanduíche local. Ele sentou, já conhecia todo mundo, os garçons, deixa eu te falar, manda pra mim 6 chirratinhos. Eu falei, pronto, vai ser agora que a gente vai saber o que é isso. Chegou o chirratinho tradicional de lá, eu nunca ouvi falar nisso e tal, e chegou sem eu saber o que era. Era um hambúrguer normal. Se você olhasse de longe, é um hambúrguer. Quando eu abri o hambúrguer, não tinha o hambúrguer. No lugar, então era queijo, salada e tal, e no lugar do hambúrguer era coração de galinha. Heartinho. X, heartinho. Coraçãozinho. Heartinho. Heartinho. Isso é maravilhoso, cara. Combinou? Cara, eu não sou muito fã de coração de galinha, assim, come e tal, não é a minha especialidade, mas eu falei, cara, isso é de uma riqueza de juntar linguajar com comida. E, assim, eu nunca mais esqueci essa cena. O coração é emblemático porque a gente tem um hábito, e todo o povo tem, né? A gente acha que nós somos normais e que o mundo tá errado quando come alguma coisa que a gente não gosta, né? Por exemplo, a gente é conhecido, a gente é chacota mundial, chacota no bom sentido, naturalmente, quando o estrangeiro fica sabendo que a gente come abacate com açúcar. Abacate é o único lugar do mundo que faz isso. Eu tenho vários amigos, clientes que vão na Dora e falam, vai ter guacamole, alguma coisa que Deus me livre, você não vai colocar sal no abacate não. Eu falei, vou, porque o mundo faz isso. Não, mas eu não como, eu só como com açúcar. Então, e tudo bem a gente ser assim. Eu tenho vários relatos de americanos, por exemplo, que vêm pra cá e contam quando voltam, falam, cara, o pessoal lá é macabro. O pessoal pega um espeto com 8 corações de galinha, assim, a gente não se liga. Como a gente cresceu comendo isso, a criança não tem. Aquilo são galinhas mortas. Exatamente, Mas a gente não faz a ligação, por quê? Porque a gente cresceu comendo aquilo, não é nada diferente. Mas o gringo não acha isso normal. Então você fala, caramba, cara, olha... O gringo olhando pra feijoada raiz, aquela que tem focinho de porco, orelha. Eu vi uma espanhola tendo ânsia de vômito na hora que ela olhou pro tacho de feijoada e viu o focinho do porco lá dentro. Assim, pra gente é absolutamente normal. Isso aí se pra todo mundo. Eu não... Pra mim não é muito, não. A mim não... A gente come camarão e paga caro pra comer camarão. Mais ainda do que isso, a gente paga caro pra comer uma lagosta. Vocês já viram uma lagosta? Pararam pra olhar, esquecer que aquilo ali é uma coisa gostosa e tal, mas aquilo é monstruoso.
Aquilo ali faz uma barata parecer a Gisele Bündchen. Aquele é um negócio, é espinho para todo lado, é garra. É um negócio brutalmente feio. É feio. Você jogar para uma criança que ainda não tem cultura gastronômica ou nenhum conceito de comida formado e apresentar uma aranha e uma lagosta, eu tenho certeza que se ela puder escolher, ela come 3 aranhas. É verdade. E a gente tem nojo da aranha. A gente paga caro para comer lagosta. Porque a gente foi criado assim, a gente sabe o que é, não forma esse preconceito de ser repulsivo e tá tudo certo. Isso vai mudando de lugar para lugar, né? Tem uma comida que eu comia quando eu era criança e muitos anos depois o meu cunhado fez e eu, muito tempo eu não como isso. Na hora que eu coloquei na boca, tava dobradinha. Você tinha me perguntado um alimento. Um alimento Não consigo mais. O meu problema com dobradinha é o problema do Hildo, né? Que você tá falando, com textura. Eu como. Isso. Eu como. Eu não vou fazer desfeita com ninguém. Mas se eu puder escolher uma coisa que não é mole, eu vou optar. Eu tenho pra mim, de fato, outro dia eu tava lendo um livro sobre isso, a textura do oriental é o mole. A textura do ocidental é o crocante. O ocidental adora uma crocância. Nós adoramos batata frita crocante, pele de porco crocante, pele de frango crocante. A gente gosta do crocante, a gente gosta de torresmo crocante. Porco, se for com a pele mole, a gente não come. O coreano só come assim. Só come assim. O coreano pega uma barriga de porco, é o maior consumidor de barriga de porco do mundo. Ele pega uma tira de barriga de porco, coloca naquele negocinho, aquela brasinha mequetrefe que eles têm lá, que eu sou louco pra ir. Se fosse aqui, ainda não fui na Coreia. E com cozinha, você percebe que a pele às vezes nem manda pra dentro daquele jeito, tá tudo certo. Então essas texturas vão mudando o gosto que a gente tem por elas e cada um tem o seu hábito. Eu adoro feijão branco, adoro o gosto da dobradinha, não tem problema exatamente. Mas o cheiro na hora que faz... Se for bem feito, eu já vi ser mais suave, menos suave, mas a textura molenga me incomoda. Uma coisa que eu não como, definitivamente. Quando eu digo não como, eu não tenho prazer em comer. Eu como, se me der eu como e tal. Mas o japonês, que você deu o exemplo, que as pessoas vão testando, até na marra gostar muito, né? Eu gosto de sushi. Não é minha preferida, mas eu como sushi. Maki sushi, nigiri sushi, tranquilo. Agora, sashimi eu não como. Mas você não gosta de sashimi? Não, a textura do peixe mole me incomoda. Peixe nenhum. Peixe nenhum. Cru, assim, puro, se não tiver o arroz... Então você não gosta de ostra? Não, a gratinada sim. Mas eu como ostra. Mas eu como, falo, legal, tá gostoso, tô sentindo o gosto do mar e tal. Mas não é uma coisa que eu falo, nossa, eu tenho muito prazer em comer isso. Não. E a vieira? Sim, mas a vieira, dificilmente... lá no Adoro a gente serve ela dos dois jeitos, tanto carpaccio crua quanto grelhada. Eu prefiro a grelhada e a textura dela me agrada. Eu mordo, é muito macio, mas eu percebo, não é ela totalmente crua, não. Eu prefiro ela levemente grelhada. Inclusive, a gente só grelha de um lado, a gente não grelha do segundo lado. Vieira, que hoje tá beirando os R$1.000 o quilo, se você dá um overcooking nela, passar um pouquinho, estraga o ingrediente. A gente teve uma aula ostentação. Ah, é? Oi? Nós tivemos uma aula ostentação. O Vieira foi... É muito bom. Mas tem essas coisas. Mas dobradinha, eu como... Eu já comi tripa, por exemplo, em Florença. Tripa empanada e frita. Espetacular. Por quê? Tava crocante. É outro papo. Não tava aquela molenga da dobradinha tradicional. É o mesmo ingrediente de um jeito diferente. Você falando faz muito sentido. Eu até gosto de sashimi. Mas a minha experiência com comida japonesa foi muito assim. Eu sempre achei muito legal comer de hashi. E sempre quis comer comida japonesa por isso. Mas não gostava, de jeito nenhum. Aí chegava alguém que você não comeu de tal lugar. Aí eu ia lá no tal lugar e eu falei assim, nossa, parece que tá pior que antes. Aí, não, é que você errou, é que você não comeu tal... enfim, depois de literalmente, não tô exagerando aqui, uns 7 anos tentando fazer uma peregrinação. Aí hoje eu gosto. Hoje, às vezes, 2 vezes por ano eu sinto vontade de comer comida japonesa. Nossa. Mas isso que você falou aí, né, da questão cultural, a gente sempre tende a achar que o nosso gosto é o certo e os outros são errados. A minha mãe tinha isso, ela falava assim, o Roger é chato pra comer, não gosta de dobradinha, não gosta disso, não come isso. Eu falei, tá bom, eu vou trazer um sashimi aqui pra você comer. Porque ela tinha pavor de peixe cru, lembra? Ela assim, aí não, aí é peixe cru. Eu falei, mas... aí é a mesma coisa. Ela assim, não. Então tá bom, vou trazer um sushi. Ela, não como. Quem assim, as famílias que tem, eu vejo isso muito em Minas, os pais que vieram do interior, que tiveram, mesmo que eles tenham tido educação
mais aberta e tiveram experiências, aquilo que eu falei no início, a experiência deles tendo sido muito fechada num conjunto restrito de alimentos, eles mantêm isso. Sim, você levar uma pessoa que nunca teve experiência na vida, um idoso, para comer uma comida japonesa pela primeira vez, ele Não vai. não vai. Você vai fazer uma experiência desagradável para ele. Só se ele for idoso, Ah, Mas idoso Santos e Almeida, não. não. Idoso Lí, não vai. Não vai. Não, ainda mais aqui, eu falo, gente, a Van, minha mulher é de São Paulo. E quando ela veio pra cá, ela teve muita resistência pra se habituar, pra entrar em BH. Ela percebia, falava, é diferente, as pessoas são mais desconfiadas e tal. E eu sempre falei, Van, é diferente e tal. E não dá pra competir. Inclusive, nessa questão culturalmente, nessa cultura gastronômica, São Paulo é muito mais aberto. Sim. Mas a comparação, eu aprendi muito com isso. Falei, comparar BH com São Paulo é uma coisa que nunca vai chegar a lugar nenhum. E outra coisa é desleal. BH é uma cidade de 100 e poucos anos. Sim. São Paulo tem 480 quase. A avó da minha mulher nasceu em São Paulo. Aqui, certamente, com a idade que nós temos, nenhum avô nasceu em BH. Já não tem avô. É pai só e mãe. Então, é uma cidade que traz uma memória toda, inclusive a gastronômica, do interior. Sim. Não tem jeito. Agora, coloca sushi, kimchi. Você falou da comida coreana. Eu adoro kimchi. Kimchi é o prato que mais representa a Coreia. É o alimento que mais representa a Coreia. É o arroz e feijão do coreano. O que é o kimchi? Kimchi é uma acelga fermentada. O coreano trabalha muito bem a fermentação. É um negócio espetacular, maravilhoso para o funcionamento do intestino. É um sabor picante, ácido, salgado, equilibrado nos bons kimchis. E eventualmente a gente faz lá no Adore, e eu tenho um fornecedor também muito bom. E eu entrego para as pessoas para experimentar. As reações são, nossa, porque é diferente mesmo. O cheiro, quando existe fermentação, ele é diferente pra gente. A gente não está acostumado com isso. A gente, quando vê um queijinho mais ou menos, entra no aeroporto de Paris, meu Deus, aquela loja de queijo, a maioria chega nem perto, entendeu? A gente tem essa resistência. O namplar é um caldo de peixe fermentado com soja. O cheiro pro ocidental é intragável, né? Existe até proibição, de fato, em algumas companhias aéreas, de transportar o namplar. Não pode entrar isso aqui. Tipo, Dinamite, beleza, tudo bem, R15, tudo bem, mas namplar não pode. Então, é cultural, e isso eu acho rico, e eu faço uma questão gigantesca de, salvo situações tipo escorpião, eu não vou fazer isso, de verdade. Mas já experimentei bicho da seda coreano, porque eu tive tenho um amigo, que mora em São Paulo hoje, mas foi meu amigo de infância, André Lee. A família toda coreana, radicada aqui em BH, donos de loja tradicional, loja de roupa e tal, ali no Barro Preto. E o André, o pai dele, eu conheci o André, ele tinha 15 anos de idade, e até hoje os pais deles não falam português direito. E os jogadores de golfe ali do Morro do Chapéu, a grande maioria é asiático. E ele trazia da Coreia uma latinha, igual lata de atum, de bicho da seda. É o casulo ainda do bicho da seda saindo do casulo. Eu comi umas 2 vezes, tem um gostinho de areia com camarão. E não é crocante? Não, é uma crocante porque ele vem num líquido. Areia e camarão, E vem num líquido, então não é crocante. Mas é muito diferente. E eu acho isso legal demais, você chegar num lugar e experimentar essas coisas e tudo. Eu acho barato. Eu tenho um certo limite. Lá na China, eu não consegui experimentar o tofu fermentado, que tem aquele cheiro. Tava o pessoal vendendo, eu olhei e falei, vou, não vou? Falei, não vou, não. Assim, tem o ovo milenar também. Aquele ovo preto, né? Tem um ovo que vem com... acho que não sei se é pato ou galinha. Eles te vendem já com o bichinho meio formado. Você abre, quebra, já tem a eu vi assim, olha isso, numa estação de trem, então aquele fast food, aquela lojinha que tem balinha, chiclete, cigarro, aquelas lojinhas pequenininhas que você tem, clássicas, em rodoviária, em estação ferroviária, ela tinha lá como se fosse uma estufa com esses ovos pretos. E ele tem uma coloração extremamente estranha. Ele é preto, roxo por dentro. Eles acho que pegam o ovo, deixam ele numa cinza vulcânica. Em terra, né? Em terra. Eu não sei qual que é o processo.
E eu fui tirar a foto, a menina não me permitiu, isso foi em Taiwan, não me permitiu. Mas tem umas coisas também, assim, eu tô lembrando de um caso que a gente foi para um almoço de negócios, um fornecedor nos chamou em Taiwan, não na cidade de Taipei, numa cidade milenar, que tem um templo, as montanhas sagradas, que eles vão lá, tem um templo taoísta, e a cidade, o local é tudo considerado sagrado. E ele nos levou num restaurante de negócio, então uma sala fechada, com aquelas mesas redondas, gigantes, cheia de cadeira. E eu achei interessante que eles têm um modelo de servir um monte de prato. Então estão servindo aqui vários pratos. Isso. Pratos pequenos, você vai se servindo, se é uma mesa grande, você se serve do que você quiser ali. E ele fez questão de apresentar, ele falou, isso aqui é uma carne feita com raízes que a gente traz da nossa montanha sagrada, e são raízes especiais que a gente tem aqui em Taiwan. Falei, raízes sagradas, coloquei no potinho, meu primo na minha frente. Ele foi mais afoito, colocou na boca, né? Já comeu assim, ele olhou pra mim, fez uma cara assim, Roger, isso é mandioca. Aí eu assim, raízes sagradas. Falei, espera aí, vamos fazer desfeita, o cara tá nos recebendo aqui. Aí eu comi e falei, é mandioca. A nossa macaxeira, mandioca, ele fez todo uma apresentação e era carne de porco cozida na mandioca. Ó. Que é essa que a gente conhece. Mal sabe ele que a turma nós temos aqui a raiz. Mas assim, realmente a montanha tem uns ciprestes lá de 2000 anos e tem peregrinação. Então, assim, é um lugar, tem toda a simbologia, mas a mandioca não escapou dela. Mandioca é um negócio meio da América Latina, né? Não? Eu não vi a preparação do prato, mas a textura, o formato, o sabor, aquele jeito, assim, era uma mandioca cozida. Eu vi. Talvez eu não tenha falando elaborado. Assim, da China, tem umas áreas lá que são muito... A culinária, você chega lá, assim, áreas mais interioranas lá, você chega achando que vai comer uns negócios super diferentes, e tem muita culinária ocidental, porque era uma área ali que teve... tem uma parte que é colonização portuguesa. Macau. 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 Mas assim, a China, como é um continente imenso, igual você pensar na comida brasileira. Você tem... Cada região do Brasil tem uma culinária diferente. A China tem a mesma coisa. Agora, na China, pelo menos tem a vantagem que você quase não come nada cru. Todas as regiões que eu fui... Tudo cozido. Todos os pratos são passados no wok, então até os vegetais, eles não têm... Não, tudo tem cozimento. Tudo tem cozimento. Assim, algumas texturas, assim, o chinês, você estava falando de crocante, o chinês, ele corta o frango, primeiro ele faz muito frango sem condimento nenhum, a gente está acostumado a colocar muito alho, sal, ele faz sem nada, praticamente cozido na água, e eles cortam com aquelas, como é que chama aquela... Cutelo, e eles comem a cartilagem e o osso em conjunto com a carne, e mastigam aquilo, eles gostam dessa textura, da mistura da cartilagem, com pedacinhos de osso. Ou eles comem pé de galinha. Assim, pelo menos pra mim, você gosta de pé de galinha também? Não, eu uso pé de galinha nas nossas bases de molho, porque... Mas o pé em si... Não, o pé em si... Parece que... Ontem a gente estava comentando que parece que abriu um restaurante aqui em BH que tem um prato com pé de galinha. Eu não pediria, não. Mas ele dá um sabor enorme e muito colágeno pros molhos. Mas a gente depois descarta e não faz. Minha avó adorava pé e tal. No metrô, no trem, a gente indo de Hong Kong para Shenzhen, assim, um trem andando, eu comecei a sentir um cheiro dentro do vagão, o pessoal tira e o pé ele fica laranja, não sei se é defumado. Acho que é defumado. Ele estava muito escuro, não era aquele pé albino que a gente não é. O pessoal vai comendo e mastigando. É que eu vi que eles gostam disso, dessa crocância. Não é. Eu não tô nesse nível de evolução ainda. Não, mas isso é hábito mesmo. Eles olham alguma coisa que a gente faz aqui também e ficam assim. E isso que eu acho muito legal, porque o dia que tudo ficar igual. Não, acabou a graça. Acabou a graça. Não, mas a gente fez isso. A gente na China, a gente viu um restaurante assim, andando na rua, nada de sugestão do Google, nem porque o Google funciona lá. Não tinha nada para nos dar sugestão. A gente andando numa cidade, em Xangai. A gente viu um restaurante cheio de chinês entrando no horário do almoço. E o pessoal trabalhador, parecia... A gente foi no restaurante da Gema chinês, né? Aquele restaurante self-service. Só que ao contrário do nosso, esse que a gente foi, você não se servia com a colher.
Você não tinha o produto que você coloca no seu prato e pesa. Você tinha as porções já servidas que você colocava, eles contavam as porções, você pagava por quantidade. Aí eu peguei um brócolis, parecia brócolis, peguei uma carninha desfiada, parecia carne desfiada, e um frango crocante que parecia feito com caramelo. O brócolis, ele não era brócolis, ele tinha uma textura de cana-de-açúcar. Você sabe, fibroso, que você mastigava e ficava com a boca cheia de fibra. Eu falava, não dá muito para comer isso, porque não dá para engolir isso tanto de fibra. Igual uma cana-de-açúcar. O que eu achei que era carne desfiada era um estômago de algum animal. Um estômago cortado em tirinhas. Estômago nenhum deve ser comido. Assim, eu comi, eu fui comendo, mas assim, até um certo ponto, até a página 2. Depois começa a ficar um pouquinho enjoativo. E o frango frito com algum caramelo, não sei o que era aquilo, tava muito... Mas era frango. Tava muito gorduroso, tava muita pele, era praticamente só pele. Eu achei muito pesado. Aí a gente foi no McDonald's depois. Foi. Esse dia eu joguei a toalha. A gente é muito aberto pra experimentar coisa nova. E eu falei, se tiver escorpião, eu vou comer. E a culinária africana, que pouco se fala. O que tem de mais típico e famoso, assim? Na verdade, sobre a África se fala pouco sobre tudo, né? Não é só da comida. Culturalmente se fala pouco. Mas eu acho que tem uma origem. Existe um méritozinho da cozinha creole em New Orleans, por exemplo, de uma comida que usa uma quantidade de condimentos muito parecida com a Bahia, alguns toques até franceses, enfim, de uma colonização, de uma inspiração origem muito africana também. Então é uma comida tipicamente condimentada, assim como é a do Nordeste do Brasil em alguns casos, muito mais do que a nossa. A gente acha que nós somos, o cara lá come muita pimenta, ele é meio baianão, o baiano adora pimenta. Nós não comemos 1/10 da pimenta que um coreano come. É um negócio brutal. A diferença ou em outros lugares, Tailândia, Camboja, própria África em alguns lugares. Então, assim, tem lugares que tem uma cozinha muito marcante, por exemplo, já na África, mas o Marrocos, por exemplo, né? Sim. Mas o Marrocos muita gente esquece até que fica lá, mas não é nem contado como tal. Então você vai lembrar de Gana, Nigéria e tal. E meu cunhado acabou de voltar, inclusive, de Gana e da Nigéria. Infelizmente, o comentário, eu perguntei, e aí? Eu sempre pergunto como é que foi. Ele falou, cara, ele trabalha numa empresa de alimentos até aqui de Minas, laticínios em geral, e trabalha com importação de alguns doces para lá, com exportação, quer dizer. E ele foi lá, conheceu alguns clientes, falou, cara, me mostrou as fotos, eu falei, é muita pobreza, velho. É outro papo. Então, assim, eu não consegui aproveitar muito essa parte. A gente comeu muito lugar internacional e tal, parará. Então, ele não aproveitou. E, infelizmente, em função disso que chega pra gente, você vê, se você não faz esse comentário, a gente não ia nem falar da África, né? Eu quero ir lá pra comer e tal. A não ser África do Sul. Todo mundo sempre naquele papo, vamos fugir de Joanesburgo, vamos pra Cidade do Cabo, porque Joanesburgo já tem a fama que tem, de violenta e tal. Como se o Rio fosse a maravilha. Mas não é um lugar que tem uma cozinha. Eu, por exemplo, durante o meu curso, isso eu posso falar, eu praticamente não me lembro de ter tido uma aula sobre comida africana. Não é uma coisa que apareceu. Assim como também não tive da americana. Então, é isso que eu ia falar agora. Eu vi até um vídeo já antigo daquele ator Tom Holland, com as Homem-Aranha, questionando, acho que ele não é americano, acho que ele é canadense, alguma coisa assim. Alguém pergunta pra ele se ele gosta da culinária americana. Ele fala, que culinária americana? Aí ele pergunta, o que é típico americano? O hambúrguer. Não, hambúrguer, já tem relatos, hambúrguer da China de não sei quando, aí não sei o que, não sei o que. Não tem mesmo. Assim, apesar de uma tradição, né? Não, o americano é muito bom. E não é só o americano, não. O inglês, os colonizadores, eles são muito bons em pegar o que interessa. Tipo, você vai em Londres, a comida típica é curry. Sim. Eles são muito bons em pegar algumas coisas boas de outros lugares, mas não tem uma identidade gastronômica formada, assim, forte. Eu tenho uma coisa que eu acho o seguinte sobre os Estados Unidos. A melhor salada do mundo, para mim, é a Caesar.
Eu acho a Caesar Salad espetacular e não tem vergonha de falar isso. Ah, mas a niçoise é maravilhosa. Não chega nem perto da Caesar. Eu concordo. O molho Caesar é espetacular. Só que é o seguinte, nem dá pro americano se orgulhar, porque ela nem foi inventada nos Estados Unidos, foi inventada no México, em Tijuana. Então, assim, até isso que, pô, é hora de te dar o seu pontinho, mas ele nasceu lá em Tijuana. Mas ele nasceu para agradar americanos, foi um chefe que fez para agradar americanos que estavam lá. Então a gente pode até considerar que foi a única coisa que os Estados Unidos não roubou do México, porque o resto, a comida toda entrou, a comida mexicana domina, especialmente o sul dos Estados Unidos, com algumas coisas que eu concordo que são mais americanas, e eu gosto, tá? Por exemplo, os frango fritos do sul dos Estados Unidos, cara, eu acho muito legal, eu acho aquilo maravilhoso, maravilhoso. Não é exatamente o KFC, o Kentucky Fried Chicken. Kentucky é um estado tradicional do frango frito, mas se você gostar de frango, que nem eu gosto, e de picância, cara, come frango frito nos Estados Unidos, é legal. Ah, mas eu quero comer isso pro resto da vida. Não, você também não vai comer foie gras pro resto da vida. Então, assim, eu tô dizendo só de uma coisa bem feita que a gente precisa admirar. Senão vira aquele clichê, americano só come pizza, e só come mesmo. Mas tem coisa que eu falo, caramba, isso aqui eu pensaria, isso daqui eu pensaria. E tem coisa em outro lugar também que eu não acho legal. Enfim, mas que tem essa questão do hábito, sobre o que a gente estava falando antes. Você falou de comer o japonês e comer uma vez, duas, ter lá pela sexta cola. Eu tive essa experiência com chouriço. Isso é bom a gente lembrar que o nome também pode variar e bagunça um pouco, né? O mundo latino todo chama aquela linguiça de sangue de morcilla, se for na América do Sul, e morcilha, se for na Espanha. É a briga da paella. Aqui todo mundo fala, você vai fazer paella? Não, o espanhol fala, o prato é meu, filhão. Não é paella, não, é paella. 2 L's é lhá na Espanha, 2 L's é já aqui na América do Sul. Então, a morcilha, ou morcija, se for aqui, é a linguiça de sangue. O Brasil se esmou de chamar isso de chouriço. Chouriço na Espanha é uma linguiça, é uma linguiça, é um embutido feito com carne de porco, gordura, temperos e muita páprica. Não tem nada a ver não tem sangue lá. Então bagunçou os nomes. Aí quando eu coloco isso no prato, arroz de pato com chouriço espanhol, o cara já acha que é sangue. E eu tenho que explicar, não é sangue não. Ah, então tá, só não ia comer. E eu comi 1, comi 2, comi 3, e aquilo não me descia também. Aí tem um limãozinho, né, a tradição de colocar um limãozinho na linguiça de sangue. E aí eu falei, cara, eu não gosto disso, então já tem uma coisa pra falar que eu não gosto. Aí eu tinha um amigo meu que comia, ele fazia uma cara. Ele comia, e eu comendo, sei lá, uma coisa que eu gosto muito. E aí eu falei, não. Eu comecei a perceber que tudo é bom, mas se você não gosta é porque você não achou um bom. É verdade. Então lá pelo 5º eu achei um muito bom. Nunca mais encontrei ele depois também não. Mas, então não é uma coisa que eu parece que sou tão fã mesmo. Mas... eu acho que a gente deve sempre tentar experimentar, se aquilo não for te agredir. Eu com jiló, por exemplo, qualquer coisa que tem jiló eu vou comer. Eu adoro jiló. Tem parada de jiló lá que eu criei muita no Mercado Central. Fui lá para comer só essa... E é delicioso. Com bacon. É, delicioso. Para mim tinha que ter menos massa e mais jiló. Mas eu gosto muito. Eu não consigo entender quando a pessoa fala Mas ela assim, é boa só assim, se ela esfria... Eu comi na hora lá. Tem que ser na hora lá, porque se ela esfria, pega um pouquinho. O jiló também tem um jeito de fazer, né? Tem gente que fala, o jiló é amargo. Não, o jiló bem feito, ele é adocicado. Ele fica... Não, mas eu gosto... Gente, eu gosto de Campari. Entendeu? Eu gosto de amargo. Eu acho o amargor... Negroni. O Negroni, Tenho gostado. Com a presença do vermute, nem faz ele ficar tão mais amargo. Porque o raiz mesmo... Outro dia eu tomei... Passo ainda é mais ou menos o nosso meio aqui, mas... Eu tomei o americano. Americano chamava... daqui a pouco eu vou lembrar o nome original, mas acho que é Carpino Milano. É o drink que originou o Negroni. Depois ele começou a ser apelidado de americano porque os americanos pediam muito. Isso em Milão. E depois foi para Florença e ficou famoso em Florença. E o drink era feito de vermute, Campari e água com gás. Gelo e laranja. E raspa de laranja. Beleza. Chega um fulano, Camilo Negroni, e chega pro barman e fala, cara, eu quero um americano, mas eu quero forte. Dá seu jeito. Ele entra, tira água com gás e põe a mesma proporção dos outros 2 de gin, deixando a bebida outro nível de álcool. Para mim, que sou um cara que não consigo ter a educação clássica de um bebedor de Negroni, porque o bebedor de Negroni tem que ser clássico. Ele tem que ser aquele cara que pega esse copo aqui e faz assim,
E meia hora depois ele pega de novo no copo. Até porque os mais... Eu não sou esse. Exato. Você com o Renato pra tomar Negroni. E aí o que acontece? Em 40 minutos você vai cair. Ainda mais agora com esses gelos mais legais, os gelos quadrados ou redondos, que são muito longos, eles não derretem. Não. Então é o seguinte, amigão, aquele ali tá ali por mais... Você tem que demorar meia hora para dar o próximo gole mesmo, porque são os 30 ml de cada um. 30 de Negroni, 30 de Campari, 30 de gin, 30 de vermute rosso. São 90 ml, portanto. Gente, tá com a minha educação, 2 goles. Que é uma educação de long neck ou de chopp no máximo, 2 goles. Então eu fico longe. Mas o americano vale a pena experimentar. Porque o americano, a receita é água com gás e limão. Na verdade, não nessa ordem, né? A ordem é a mesma do Negroni. Mas laranja, né? Limão não. Laranja. Não, limão não, laranja. Raspa de laranja. Vermute rosso, que também está no Negroni, Campari, gelo e não tem o gin. Aí completa com água com gás, mas numa completada bem maior do que a quantidade dos outros 2. Então o drink fica refrescante, com gosto de Negroni, só que você consegue tomar dizendo, beleza, eu não vou cair daqui a 10 minutos. É mais ou menos assim. Eu consegui ir embora sozinho. E essas coisas vão nascendo assim, é muito legal. Vários... drinks e até comer. O Bauru nasceu assim, sanduíche. Chega um cara que é de Bauru, estudava em São Paulo nos anos 20 ou 30 e chega lá e fala: quero um sanduíche, pega um pão. É amigo do cara que faz, pega um pão, coloca pra mim queijo escaldado, picles, rosbife e tomate. Tem ponto chique, deve ter sei quantas unidades em São Paulo e tá famoso até hoje vendendo o sanduíche desse cara. Pegou, ficou. E o Bauru é muito forte em São Paulo, aqui é muito difícil achar. Aqui você até acha esse nome em alguns lugares, mas normalmente eles chamam Bauru, alguns sanduíches que não tem o hambúrguer e tem o presunto no lugar, ou então alguns enroladinhos de presunto e queijo, que eles chamam de Bauru, mas o Bauru não tem nada a ver com isso. Aqui tem um outro também, que é meio árabe, que acho que aqui só vende no Habib's. Beirute. Beirute é um sanduíche criado aqui. Você não... É muito difícil achar também. A questão que eu vejo, também estava mencionando aí das experiências, né? A gente tem em São Paulo uma variedade maior dos ingredientes originais. Para você repetir um prato de uma região que você foi e gostou muito, não precisa ser um ingrediente caro, mas tem que ser o mais fiel possível para você ter a mesma experiência. Imagina uma pessoa que mora na Suíça e está com saudade de comer um frango com quiabo. E ela vai fazer um frango, ela não acha quiabo, ela vai fazer o frango com ervilha, não vai ficar um frango com quiabo, a experiência é diferente. Aqui a gente já está começando a ter um pouco mais de opções, mas tem muito ingrediente que a gente não encontra aqui, né? Tem muita coisa. Aqui em BH é mais difícil, mas é melhor do que talvez outras cidades, mas não dá para competir com São Paulo, especialmente quando a gente fala de cozinha asiática. Eu acho, assim, só para dar mérito e para a gente... tirar o chapéu para quem merece mesmo, eu acho que o fato da gente ter o verde mar aqui em BH eleva a gente muito de nível e aproxima muito a gente a São Paulo. A não ser quando o assunto é cozinha asiática, mas no restante, você dificilmente não encontrará o ingrediente aqui competindo com São Paulo. Então, se a cozinha for italiana, for francesa, for espanhola, a gente está rodando num nível muito parecido. Agora, se for asiática, não tendo a Liberdade, que é a maior colônia de japoneses fora do Japão, aí fica difícil competir. Agora a gente tem a mercearia ali na Major Lopes, que está trazendo uma quantidade boa de produto, eles fazem um trabalho legal, é bem simples, eles vão lá no Liberdade, compram lá. Alguma coisa que custa 10, vende por 50 e tá tudo bem. Aquela que tinha perto diferente, vai para São Paulo. Perto do Mercado Central fechou, né? Mercearia japonesa. Tóquio, né? Que tinha ali, era na Curitiba, mas alguém já me falou que ela saiu da Curitiba e foi para Bias Fortes. Mas eu não consegui encontrar. Como abriu essa ali muito próximo de mim, eu vou lá e resolvo o que eu resolvo, mas para ter uma ideia de diferença. Você mesmo faz a escolha dos ingredientes, compra para... A gente faz compra todo dia, porque tem essa outra coisa, outra dificuldade comparada a restaurante, quando eu falei. O restaurante tem aqueles 30 pratos que ele escolheu e ele vai servir todo dia aqueles 30 pratos. A gente não. Então, segunda, são 2 turmas com pratos completamente diferentes. Terça, tudo diferente. Quarta, tudo diferente. Então tem que comprar tudo no dia, pedir tudo no dia. Dificulta até com relação à compra, porque o restaurante que serve ad hoc, por exemplo. Eu sirvo muito ad hoc, eu faço muito ad hoc. Ele chega para o fornecedor de ad hoc e fala, eu vou te comprar 30 quilos de ad hoc mês. Exatamente.
Você vende a quanto? R$200 o quilo? Cara, eu te pago... Pô, vamos fazer um negocinho. Eu vou te comprar muito. Eu compro uma quantidade grande. Eu não. Eu vou sempre comprar pouco todo dia. Esse que é o problema. Porque eu não sei o que vai ganhar, votação de prato e tal. Então, isso dificulta um pouquinho. Então, a gente muda bastante, tem que comprar todo santo dia. E os preços vão mudando muito. Isso que você falou, por exemplo, uma coisa que eu acho muito gostosa, é meio fast food, mas é um fast food japonês. Então, é diferente. É o furikake. Furikake é um negócio que tem capacidade de fazer até bucho de boi ficar bom. É só picar furikake em cima. Aquele é umami puro, gergelim, dashi, alga e tal. Furikake na Liberdade, em torno de R$9, R$8 um triângulo de furikake. No Verde Mar, R$19 na promoção. Não, desculpa, na Mercearia Asiática, R$19. No Verde Mar, R$39. Então, enfim, é o preço de trazer para cá, a gente não tem, mas o asiático eu concordo que na Liberdade vai ser muito mais barato. Agora, o Verde Mar, cara, se eu não tivesse esse supermercado aqui, não tô ganhando um centavo para falar isso aqui. Mas depois você pede para ele, você manda o link do vídeo. Alexandre, fiz um merchan ali. Ô, Fernando, e eu acho que o número de pessoas cada vez mais deixando de sair no restaurante, ter uma experiência mais tradicional com a comida é maior, né? As pessoas pedindo mais através de deliveries. Qual que é a sua opinião sobre isso? Prejudica muito a experiência, né? Então, outro dia me ligou um jornalista para me pedir uma opinião sobre 2 casos. Um deles era esse que você me perguntou. Ele já falou assim, eu falei, você tá me ligando? Você já perguntou, já conversou com ele? Já. Ele falou, eu acho que eu não vou poder publicar o que você vai falar, né? Eu falei, você já... ele falou, porque normalmente as coisas que você fala não é igual todo mundo fala, eu não vou publicar, cara, vai dar treta e tal. E o iFood tinha acabado o CEO do iFood tinha dado uma declaração dizendo que nos próximos... Eu acho que ele falou isso, nos próximos 20 anos, a perspectiva é que as pessoas não tivessem cozinha em casa. De tanto Aí os chefes de cozinha, não tem nada contra, mas os mais tradicionais, a turma mais reaça, assim, absurdo, vamos boicotar o iFood, não sei o quê. Eu falei, gente... Falei, ô amigão, deixa eu te falar uma coisa. Ele é o CEO de uma empresa, ele tá dizendo só números. Isso é estatística, ele tem lá, ele sabe, ó. Vai chegar num certo ponto que não tem jeito. É tanta comida sendo pedida pela minha empresa que eu posso te afirmar que realmente eles não estão cozinhando nada. Não é uma coisa que ele quer que aconteça, isso está acontecendo, né? Agora, 2 coisas. Eu acho triste mesmo, assim, uma pena que as pessoas, em função da vida que levam, em função do padrão que querem manter, de hoje você não ter presente em casa ao longo de todo o dia nenhum dos líderes da família, nem a mulher, nem o homem, a condição de manter um funcionário ou uma funcionária para cuidar da parte de uma comida saudável, pouca gente tem. E acaba que a comida enfim, a comida fora de casa acaba sendo a única opção de uma leva grande das pessoas. O iFood, é bom que se lembre, se for isso né, que a gente está falando aqui, o iFood não faz nem um grão de arroz. Não. O iFood só entrega. Então o iFood entrega de tudo. Ruim e boa. Você pode ligar para o restaurante mais saudável da cidade, ele vai te entregar. E pode te entregar McDonald's também. Então eu não sei se o iFood é o problema, mas eu acho que o problema é, de fato, as pessoas reservarem cada vez menos tempo para comer. Eu tenho pessoas que frequentam a Dora e que eu fico abismado quando eles me falam quanto eles gastam no iFood, sabe assim? Eu nem tenho aplicativo do iFood e não tem nada contra o iFood. Eu posso pedir uma coisa muito saudável no iFood, não tem problema. E outra coisa, eu como sanduíche eventualmente, eu tento, não tenho nada contra isso, se não for uma coisa corriqueira. Mas eu gostaria, e o meu negócio é isso, é entregar para as pessoas a possibilidade de uma hora usar a cozinha de casa, até porque ninguém pode reclamar. Até pouco tempo atrás, 30, 40 anos, os prédios não tinham área gourmet. Não. As cozinhas não eram tão preparadas. Hoje em dia é uma coisa que está sendo entregue. Eu tô vendo, eu fiz fui chamado por uma construtora aqui de BH, que eu gosto muito dos donos e do produto que eles entregam, para dar uma consultoria num prédio que eles inauguraram há pouco tempo lá no Gutierrez. O tema do prédio inteirinho é gastronomia. Inteirinho. Então eles fizeram uma área de
confrarias dentro do prédio. Eu fiz toda a consultoria para que tipo de equipamento tinha que ter lá. Eles fizeram uma adega coletiva, ou seja, você tem a sua vaga de garagem e tem a sua vaga na adega. Legal. Você tem uma adega. Se a sua adega acabar, preencheu, você vai lá embaixo, climatizada, tem lá 801. Tem lá a sua caixinha, cabe, sei lá, 40 garrafas. E aí, se você não usa, não gosta de vinho, você pode alugar a sua adega para o seu vizinho, que tem vinho demais. Legal demais, né? Então, eu acho que as pessoas têm mais acesso hoje. Eu vejo muita gente curioso com faca, com frigideira, final de semana se permitindo cozinhar de fato. Então, durante a semana eu acho um problema. As pessoas precisam se atentar a essa coisa de tentar comer mais saudável, seja por iFood ou seja cozinhando. Isso no dia de semana, no dia a dia ali. Mas no final de semana eu tenho percebido uma movimentação para tentar agradar alguém com a sua comida. Eu acho gostoso você estar ali, que nem você falou, fazer a comida e explicar depois o que você fez. É diferente de sentar num restaurante, né? Eu conheço pessoas que não cozinham mais, normalmente pessoas com menos de 30 anos. Pessoas que... tá bem comum. Pessoas que trabalham no iFood e pedem comida no iFood. Mas eu, particularmente, eu tenho preferido também a experiência mais de quando tem tempo, cozinhar em casa ou ir em algum restaurante melhor, que tenha uma experiência melhor do que ficar pedindo muito. Porque senão... Mas é provável, assim, eu acho interessante, na década de, se não me engano, 50 ou 60 nos Estados Unidos... teve uma indústria que lançou um bolo para a pessoa assar em casa. Você compra a massa, prepara em casa e assa o bolo. Eles fizeram uma análise, viram que é muito mais fácil do que a pessoa fazer o bolo de forma tradicional. Ou comprar um bolo pronto, o bolo não tem personalidade. Fazer o bolo em casa ninguém tinha tempo. Estou falando já da década de 60. E ela lançou e foi um fracasso. Não vendeu. Aí eles identificaram, fizeram a pesquisa, que as pessoas fazendo um bolo pronto, jogando aquela massa pronta e só assando, eles não tinham a experiência de ter o produto personalizado. É a mesma experiência de comprar o bolo pronto na padaria. Aí alguém sugeriu retirar um dos ingredientes da massa, que poderia vir de fábrica, pronto para ser feito. Você teria que adicionar manualmente. Mas a simples adição daquele item dava para as pessoas ali que estão comprando a sensação que ela está personalizando aquele produto, e foi um sucesso de venda. É uma marca famosa de bolo e ela fez isso no mundo todo. Eu vejo assim, o iFood vai fazer as entregas, mas você pode entregar um produto pré-preparado, você pode entregar alguns ingredientes que a pessoa monta em casa. Tem uma experiência que o Léo Paixão fez na pandemia, sim. Ele forneceu os kits, né, e fez uma aula online no dia dos namorados. Foi um sucesso isso, todo mundo comprou, veio um kit. Então, ele estava dando às pessoas a percepção. Então, ele mandou pré-pronto, pré-preparado, né, bem fácil de finalizar. Ele forneceu. Eu achei a ideia, no quesito estratégia de marketing, muito interessante. Fez a aula online, as pessoas assistiam, preparavam, e a chance de dar errado fica bem menor. Não é um produto complicado de fazer. Eu acho que o iFood vai acabar caminhando para uns modelos assim. Você vai ter produtos meio prontos ali. Ele vai tentar... Fica uma sugestão. Mas eu acho que isso mesmo. Eu tenho muito lá no Adore, muita gente fala assim, olha... Porque a parte melhor, em regra, assim, é a que demora mais tempo. Entendeu? Então, assim... eu escuto muito lá, muito, mas muito mais até do que eu gostaria, porque fica aquela coisa, nossa gente, será que eu tô recebendo um sinal aqui? Será que o cavalo tá passando arreado 40 mil vezes e eu não vou montar? Só que a gente tem muito pouco tempo livre, o nosso dia a dia é um dia a dia muito tenso mesmo, com muita gente que a gente tem que lidar, as turmas, mas eu recebo muita demanda de molhos. Eu considero o molho a parte mais importante do prato. Com certeza. Eu falo que um prato com uma carne boa e um molho ruim é um prato médio. O contrário, com um molho maravilhoso. Eu falei, a carne boa, molho ruim. O contrário é um prato bem acima do primeiro. O molho domina o prato. Então, e o molho é difícil de fazer. Não tem molho que fique pronto. Tem alguns, mas... Os molhos mais famosos, por exemplo, o bisque, que é um creme de frutos do mar, um molho mais cremoso. O demi-glace ou o espanhol, os molhos com base escura para carne, são molhos muito demorados. E eu entendo, por exemplo, que lá no Adore eu sempre falo, a gente faz muito demi-glace, faz 2 vezes por semana.
E quando eu chego para alguém e falo assim, a pessoa fala, nossa, esse molho tá... É o molho que a grande maioria começou a chamar de molho madeira, né? No meu meio, aquela máxima de que a mentira repetida vira verdade acontece muito. Então a pessoa falou e não tem problema, depois a gente fala, desmistifica e tal. Mas quando eu falo para as pessoas, olha, esse molho demora pelo menos 48 horas para ficar pronto, a pessoa fala assim, só pode ser piada. Eu não tenho 48 horas para fazer um molho, e não tem mesmo. E outra coisa, ainda que eu tivesse, onde é que eu vou achar fêmur? Onde é que eu vou achar joelho de boi? Não tem, ninguém, é que nem... E eu sou muito, às vezes, já fui criticado por alguns, normalmente por gente no meio também, quando chega e fala, o Fernando está estimulando o uso de hondashi. Hondashi é um pó, é um caldo, o dashi é o caldo base da cozinha japonesa, feito basicamente de água, katsuobushi, que são lâminas de peixe defumado, um peixe parente do atum, que é o bonito, e alga kombu. Isso é um caldo delicioso, com muito umami, e é a base da cozinha japonesa. Todo início de preparo japonês que tenha líquido normalmente leva um dashi. E existe uma versão industrializada do dashi, que não é espetacular, mas não é como o dashi, mas ajuda muito, que se chama hondashi. É vendida em saquinhos, tem uma quantidade de sal, tem glutamato monossódico, tem, enfim, peixe. E eventualmente a gente fala sobre ele e sobre alguns ingredientes industrializados. Aí chega alguém e fala assim, não, eu acho um absurdo você estimular o uso do hondashi. Falo, tá, eu concordo, de certo ponto, mas dá uma olhada como é que é estranho também eu chegar para uma pessoa que mora em BH e falar assim, olha, vamos fazer então o nosso caldo de peixe. Abre a geladeira, pega a sua carcaça de robalo e nós vamos começar a fazer o nosso caldo. Quem tem uma carcaça de robalo em casa? Quando eu exijo essa carcaça de robalo ou de qualquer outro peixe, eu estou automaticamente anulando a possibilidade da pessoa começar. Ela não vai fazer. Não vai fazer. Então, se tiver um ingrediente, ainda que industrializado, mas que faça a pessoa começar, aí tem a ver com o ingrediente que foi retirado talvez do bolo, ela está dando o passo. Ela quer fazer um risoto, mas o risoto está exigindo que tenha caldo de frango, ela não tem carcaça de frango para fazer, carcaça é para fazer o caldo. Mas ela tem um cubinho lá, quinoa, que eu odeio, eu não gosto. Mas se ela me perguntar, faço ou não faço? Eu falo, faz. Porque você vai se orgulhar, não vai ficar tão bom, porque o caldo realmente é fraco, usa mais água, dilui mais, para dar só um levinho gosto de frango e tal, não tem aquele gosto industrializado, mas você vai se orgulhar do resultado e saber que se você fizer o seu caldo na próxima, vai ficar melhor, e ela vai começando a animar. Se eu exigir de primeiro, ela nunca vai sair do lugar. Então é o que eu tento fazer lá. É isso aí. É verdade. Eu fui num restaurante, uma franquia aqui francesa, tem um prato só, tu deve saber qual. Você já falou até que você não gosta. Não, mas eu adoro aquele molho. E aí, eu não sei quem que tava comigo, perguntou. O molho tem um ingrediente secreto. O ingrediente secreto a gente fez. Ele fez ele numa aula lá. Como fazer o molho, sei lá. Ele falou assim, não, esse molho vem da França, demora 72 horas pra fazer. Aí a galera duvidou, né? Ele fez como é que chama? O molho. Fizemos o molho. Cara, mas a gente fez uma coisa, eu até acho, no caso, porque não tem problema. Gente, o Entrecôte de Paris é uma franquia famosíssima na França. O francês, de alguma maneira, até se orgulhou. Aquilo ali seria o fast food do francês. Cá entre nós, poxa, é um fast food muito mais legal do que os americanos, né? Assim, é uma carne com batata, uma salada no começo e tal, com nozes, com molhinho, com uma vinagrete legal e tal. Depois tem a mousse de chocolate, a batata é sempre refil, né? Você pode pedir mais e tal. Então, assim, é um fast food de se orgulhar. Como a franquia é forte, eu não duvido nada que esse molho de fato venha, não, cara. Não duvido não, pode ser que venha. E hoje em dia tá tão fácil, né, transportar ingredientes. Mas o ingrediente secreto, eu acho eles muito peitudos, porque eu não teria esse peito. Em geral, se eu chegar para as pessoas e falar, olha, esse molho que eu vou fazer agora leva fígado. É o fígado que você estava mencionando. É o fígado de galinha. Então, fígado de galinha. O fígado de galinha naquele molho. O fígado de galinha que dá o tchan, aquele gostinho de ferro. Mas é muito difícil as pessoas perceberem. Aquele molho. Aí muito você falou, concordo plenamente. Uma carne que não tem a menor graça, com aquele molho, fica bom. O francês, você mesmo que falou isso, né? O francês, quase todos os pratos, a carne tem molho, né? Não é uma coisa... Eu falo outra coisa que a gente tem, que eu acho que tirar o chapéu para os americanos. Se você gosta... Eu tenho um amigo, por exemplo, ele só gosta de carne.
Ele fala, eu não como carne ensopada. Ou seja, carne com molho. Eu adoro carne com molho. Eu adoro prato molhado. Eu não gosto de prato seco. Aquela, sabe aquele prato de Natal? Parece que você está engolindo um gato. Farofa. Tudo é seco, né? Muito eu não gosto, eu gosto de prato molhado. Mas há quem goste de carne, eu respeito isso. Eu gosto de comer a carne. Esse hábito de comer a carne, isso foi criado basicamente pelos americanos. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu. Ah, mas os americanos, aquele que a gente xinga, aqueles que pesam 400 quilos e só comem uma sanduíche e pizza, os americanos. Então, assim, que no final das contas nem usam muito isso pra eles, porque eles só gostam de grelhar hambúrguer. Né, os churrascos que a gente vê no filme, eles estão grelhando hambúrguer pra colocar no pão e uma salsicha pra colocar no pão também. Mas os pratos de carne famosos, tanto na Itália quanto na França, eu vou tirar aí a ressalva da bisteca fiorentina, que há dúvidas da origem tão antiga assim, ou se foi um prato meio que para turista, mas fora isso, os pratos famosos são carnes cozidas. Bœuf bourguignon, navarran, enfim, uma série de pratos onde a carne é mais dura e ela precisa de um cozimento lento e a carne imersa nesse molho durante um tempo longo para ficar pronta. Então, o francês não tem muito hábito de comer carne grelhada pura e simplesmente, não. Então, você vê ali um corte até nobre, o entrecôte é o que a gente chama de ancho, aqui, ponta do contrafilé, grelhado. Poderia ser, se fosse numa parrilha, era ele com um chimichurrizinho, um pouquinho e batata, beleza. O francês foi lá e jogou um molho, um creme, tomilho, mostarda Dijon e fígado de galinha. E ficou bom. Isso, o molho é bom. É bom. Muito bom. Muito bom. Tem algum ponto a mais que você queira colocar, que a gente não tocou aqui, que você gostaria de falar? Eu acho que a gente pode, assim, prestigiar. Isso não me incomoda em nada, mas eu acho que até pro podcast é legal, porque a gente fala muito da cozinha internacional e fala pouco da nossa, né? Então, isso tem a ver com a outra pergunta do repórter. Eu falei que a primeira foi sobre o tema que você falou do iFood, né? A segunda foi sobre a comida mineira ter ganhado um prêmio, tipo um patrimônio cultural da humanidade. E ele me perguntou sobre isso. Falou, pô, o que você acha sobre a comida mineira ter ganhado? Todos os outros que ele ligou antes de mim, eu falei, todos os outros falaram a mesma coisa, não falaram? Ele falou. E eu vou te falar o que foi. Isso é maravilhoso, a cozinha de Minas merece isso. E é mesmo. Isso pra mim é o óbvio do óbvio, isso não tem que ser dito. Isso é maravilhoso. Agora, o que eu acho de fato também é que isso precisa ser entendido pelo mineiro como o seguinte, amigão, prestigia a sua comida fora da sua casa. O italiano sai para comer comida italiana. O espanhol sai de casa para comer comida espanhola. Quem vai sair de casa para pagar R$100 numa trouxinha de taioba com frango caipira e um molho delicioso de canjiquinha, que para mim vale 120, 150? Ninguém. Verdade. Tô falando aqui uma opinião pessoal, tá? Então eu tenho dúvidas sobre esse consumo, ou seja, quem tenta fazer uma coisa diferente, usando ingredientes locais, prestigiando a cozinha local, mostrando habilidade. Eu, por exemplo, vocês vão lembrar, houve uma discussão pesada, na minha opinião até ficou muito grande a coisa, quando uma jornalista, salvo engano, fez uma crítica ao Léo Paixão sobre o valor de uma papada de porco que ele servia no Gluton. Ela fez uma crítica pesada, sugerindo que ele estava cobrando muito mais do que deveria num corte tão barato. Ele se defendeu, para mim tinha que se defender mesmo e tal, numa linha que não era a que eu iria. Ele abriu os custos do restaurante mostrando quão difícil é administrar, parará. Eu lembro disso. Para mim, bastava só dizer o seguinte, é a história já viram? Todo mundo conta a história de um jeito, do parafuso da moto? Sim, sim. Aquela história. Quanto é que custa arrumar a moto? R$1. Saber qual parafuso apertar? 999. É a habilidade que o cara tem de fazer uma papada de porco com corte, que na época era barato, tá? Ficar tão brilhante e valer 5, 10, 20 vezes mais. É a capacidade dele. Então, eu acho que a gente precisava prestigiar um pouquinho mais uma cozinha tão rica. Hoje você tem... Eu teria, sinceramente, dificuldade eu tenho um pouco de vergonha
de falar o que eu vou falar agora. Quando a família da minha mulher é de São Paulo, né? E quando vem gente de fora pra cá, eu tenho que levar num restaurante, eu levo no Alguidares ou no Baiana do Acarajé. São 2 restaurantes baianos. Adoro. E eu tô em Minas Gerais. Ou seja, se tem... Eu acho que Bahia e Minas Gerais são uma espécie de França e Itália. Em riqueza, sabe? Em quantidade de pratos bons, não tem a menor dúvida. Eu adoro comida baiana. Acho que aquela coisa de achar a grama do vizinho mais bonita, mesmo que a minha grama esteja boa, eu adoro essa coisa mais condimentada e tal, mas eu acho que Minas tem muito para se orgulhar, mas eu acho que o prestígio precisava ser um pouquinho maior, especialmente na hora de sair. Eu vou me aprontar para ir comer uma lagosta, comer um filé rossini. Não estou dizendo que não tem que comer isso, mas eu acho que a gente precisa, quando vem um título desse, a gente precisa também dar importância e prestigiar. A culinária mineira, e eu tô falando aqui advogando por uma causa que eu não sou mineiro, eu não gosto muito da culinária mineira, mas... Você é de onde? Vamos ver se eu sou de São Paulo, eu sou de Campinas. Não ganho, não. Perco bastante. Mas a culinária mineira é muito famosa, ela é muito premiada. Acho que o melhor azeite do mundo teve um que ganhou aqui. Tem um azeite Sabiá, mas ele não é daqui. Não é daqui, não? Não. Mas enfim, teve um dos melhores. Ele é do sul de Minas. Tem duas fases. Eles têm dois locais. Queijo também, uns aqui ganham uns prêmios, café vários. Aqui ganha prêmio toda hora. Então, assim, são tantas coisas muito bem conceituadas que... café, comparando ao vinho, a gente tá em Bordeaux, né? Sim. Mas você não gosta de carne de porco. Mas aí até não gosta de uma série de ingredientes, não gosta de jiló. Mas voltando até uma questão... Quiabo. Cebola. Então, assim, há uma restrição. Você fecha um mapa de possibilidades onde a cozinha mineira se baseia muito. Então, também você não deve gostar de comida baiana. Você não gosta de... Não, comida baiana menos que da mineira. Por exemplo, a muqueca, discussão clássica, do tema polêmica. Muqueca ou peixada? Se a muqueca é baiana ou se a muqueca é capixaba. Quem prefere capixaba, quem prefere é baiana. Nossa, eu já arrumei uma confusão por causa disso. Você já contou. Isso é polêmico também, né? Eu contei, né, o caso? Contou. Nossa, o caso bom, já que eu falei... já comeu. É porque eu tenho um amigo e frequentador que chama Camilo, ele é capixaba. E aí eu falei... numa aula onde eu estava fazendo uma muqueca, num evento, eu falo aula, mas nem parece aula mais. E a gente fez uma muqueca. E aí eu falei, categoricamente, sem nenhum tipo de pudor, falei o seguinte, o que eu penso? Nós vamos fazer qual muqueca? Eu falei, a baiana, porque é a melhor. E eu não fazia ideia da importância da instituição da muqueca pro capixaba. Não fazia ideia. Depois eu fui ter essa ideia. Ele ficou verdadeiramente chateado. Na hora eu até achei que ele estava exagerando, brincando comigo. Mas eu percebi que ele estava chateado mesmo. Porque ele falou, você não sabe o que está falando. Eu falei, caramba. Aí recuei, naturalmente, não quero me dispor com ninguém. E falei, tá, vamos lá. Aí consegui dar meu somebody love, mas fiz a baiana. Beleza, aí passou um tempinho eu comentei com ele que eu estava indo. Como eu falei, eu fui criado aqui, em Minas, fui criado fora. Eu não tenho o histórico clássico do mineiro que viveu indo para praias do Espírito Santo. Eu nunca tinha ido ao Espírito Santo. E aí eu fui já com os meus filhos, minha mulher, para Vitória, num Natal, passar um Réveillon de uns anos para trás. E eu falei para ele, estou indo para Vitória. Ele falou, você vai quando? Eu falei, eu vou dia 27. Ele falou, eu estarei lá, te esperando. E eu vou fazer uma muqueca capixaba para você parar de falar essas bobagens que você fala. Eu falei, pois não, irei. E fui, e cheguei lá em Vitória. No dia seguinte, nós fomos num restaurante de uma amiga nossa, que é a Bárbara, muito amiga da Van. E no dia seguinte fomos encontrar com ele. Depois nós fomos ver que nem era em Vitória, chama Nova Guarapari, uma casa linda da família dele e tal. Ele não fez nada, porque ele era uma cozinheira espetacular que preparou. Eu tenho essas fotos. E eu até brinquei, falei, estou levando leite de coco, hein? Estou levando leite de coco. E o dendê também. Porque a diferença básica, muita gente até erra isso, a diferença básica e única da baiana para capixaba é a presença do leite de coco e do dendê. O coentro, que muita gente odeia, aparece nas duas, tá? Então, isso aí não tem como negociar com os dois. O dendê, eu até abriria mão. Não é pelo dendê que eu acho a baiana melhor, mas para mim leite de coco tem a capacidade de melhorar qualquer coisa.
Então, eu prefiro ainda a baiana. Não levei o leite de coco, igual o meu amigo que leva para Itália o queijo, né? Mas cheguei lá e foi ótimo. Mas uma coisa eu tenho que... E ela fez a moqueca capixaba de um badejo que tinha sido pescado há 2 horas, portanto, é a melhor possível. Foi maravilhosa. Continuo preferindo a baiana. Você falou isso com ele? Falei com ele, a gente já tinha bebido bastante, eu estava sem filtro. Mas eu tive que também te dar o braço a torcer. Do lado da... Eu tenho essa foto para mostrar, depois eu posso mandar para vocês. Do lado da moqueca de badejo, ela fez uma outra moqueca. A de banana. A de banana. Deixa eu te falar. Maravilhoso. Pensa numa moqueca que pra mim ganha da baiana e da capixaba. É a moqueca de banana. Eu não conseguia parar de comer, cara. Muito bom. É muito então, bom. assim... Banana da terra. Acabou que a gente saiu meio 0-0, porque a moqueca capixaba perde pra baiana, mas a de banana ganha das duas. Então, eu fiquei muito encantado. E essas polêmicas eu acho que são legais demais. Vira essa briguinha. E feliz do Estado que possa brigar em iguais condições. Minas é muito famoso. Todo mundo que vem para cá, eu escuto direto no Instagram americanos dizendo: vocês podem não conhecer, só fala de São Paulo e Rio, mas é o lugar que melhor se come, das melhores pessoas, sempre fala daqui. Assim, o culpado sou eu que tô errado. Todo mundo, assim. Não, mas gente, isso tem que ser leve. A minha mãe tem as mesmas restrições que minha mãe, não come cebola. E voltando ao que a gente falou antes, que ela não come textura. Se ralar a cebola, por exemplo, vai fazer um refogado, um arroz que seja. Se ralar a cebola, ela come. Exato. Mas se não ralar, não come. Ela não come nenhum tipo de pimentão, ela não come coentro de forma alguma, ela não come nada do mar. Eu tenho um amigo que brinca, fala: você come alguma coisa do mar? Ele fala: coco. Meu fruto do mar preferido é coco. Eu tenho um contexto um pouco maior com algumas coisas como porco, frutos do mar, por uma questão de criação mesmo. Mas o que você gosta, Diego? Fala a sua comida predileta pra mim. Olha, eu sou muito fã da culinária americana. Sanduíche. Hambúrguer, batata frita. Bom, dá pra se ver, dá pra ver. Então, mas assim, é muito básico mesmo. Arroz, feijão. Carne, assim, basicamente. Mas arroz e feijão não é nenhuma coisa que eu gosto, mas nem como no dia a dia. Mas muitas dessas coisas muito simples mesmo. Não sou muito sofisticado na hora de comer, não. Não tenho muitas exigências. Acho bom. Mas ainda dá tempo. Pelo que eu vi, você é bem novo, então... Dá tempo. Eu tenho aberto a minha mente muito pra comer coisas novas. A não ser essas coisas que, assim, que realmente eu não consigo nem engolir. Mas, igual, suco de garoto, admito que eu comprei por engano. Eu achei que era suco de caju. Não, e olha que nem parece muito, mas Era meio amarelo, tava na correria ali, peguei e fui. Tá diferente esse suco aqui. E fui embora. Mas eu tenho comido coisas assim, camarão, por exemplo. Você não gosta? Não gosto muito, mas comi no coco bambu. Aí teve uma vez que eu pedi e o cheiro me incomoda um pouco do camarão. Comi, gostei. Aí veio uma outra vez que é o cheiro assim já... O camarão, dependendo do tempo que ele tiver guardado e da forma como ele foi guardado, se ele começa a passar, se perder um pouco, ele fica com cheiro de ureia, né? Começa a dar... E é muito comum você comer, às vezes, um camarão e você vê que tinha algum ali no meio, ou... E o que me impressiona é, no mesmo lugar, com diferença assim, de um mês, de um pro outro, foi uma experiência muito diferente. E era um lugar que tem um certo padrão. É igual o joelho de Campinas ou aqui? Aqui. Tem gente que fala assim: nossa, mas fui no lugar, o lugar tinha maior cheiro de peixe. Vocês já pegaram um peixe recém-pescado e fileta? O cheiro é maravilhoso, o cheiro é de mar, não tem cheiro de nada. Qualquer coisa que passa do tempo passa a ter um cheiro ruim. Frango é igual. Verdade. Claro que o frango demora um pouco mais. O fruto do mar é o primeiro a dar o alarme e ele acaba tomando essa fama. E como a gente está numa cidade que está pelo menos 5 horas da praia mais próxima, né? É natural que a gente só trabalhe com congelados. E a gente tem mais esse trauma. Minha mãe não come nada do mar. Essa época ninguém comia, porque vinha na caravana. O peixe, o dourado, o surubim vinha na caravana lá de Três Marias, congelado. Aquilo deixava a caravana, não dava para vender para ninguém. O negócio então, o trauma é grande. Aqueles físias gigantes, esse tal de peixe congelado. Mas é porque não é muito a nossa praia. Se pegar um lugar onde de fato trabalha aquilo muito bem, como Floripa, você falou a questão de ostra, de vieira,
próprio camarão. E aí a experiência acaba sendo outra. Tudo mais fresco é melhor. Eu falo muito isso. A pessoa fala assim, eu faço o meu... Como é que você faz o seu pesto? Voltando àquela máxima que eu falei, que o brasileiro gosta de versões GTI. Não vende os CL, GL, que não vai querer. O meu pesto eu faço com manjericão, eu coloco alho, eu coloco... A maioria erra porque coloca só parmesão, mas o original deveria ter parmesão e pecorino romano. E você pinole. usa o quê? Você usa... Então, aí vem o pinole. Pinole. Eu uso pinole. Eu falo, cara, que legal, usa pinole. Seu pesto é mais caro que o meu, hein? E aí eu falo, qual é a lógica de você? Qual é a lógica do uso do pinole no pesto? É você ter uma castanha neutra, que o gosto que tem que prevalecer é do manjericão, e dos queijos, e do alho e tal, que dê aquela textura. Ela entra para dar textura no pesto. Senão ele seria quase uma vinagrete, se não tivesse um elemento sólido, né? A gente tem pelo menos 2 castanhas maravilhosas que fazem o mesmo efeito. A castanha de caju e a castanha do Pará, hoje castanha do Brasil, né? As nozes, para mim, dão um toque amargo que me incomoda um pouquinho. Eu não uso nozes. Mas a lógica de você comprar um pinole no Brasil bom é a mesma de comprar uma castanha de caju em Roma. Você acha que ela vai estar boa? Não tem o menor sentido. Então, a gente fazer essas adaptações e conseguir... Claro que um italiano vai dizer, não, só aceito o pinole, não. Mas você faz adaptação. E outra coisa, não tem nada como o tal do teste cego. Sabe assim, entrega pra pessoa e fala, tá bom ou tá ruim. Eu conheci um chefe, uma vez ele chegou pra mim e falou, cara, eu trouxe meu irmão aqui no Brasil, que era chefe de cozinha, um cara muito famoso, e ele comeu um arroz de pato. Um prato achado como da culinária portuguesa, e de fato existe por lá. Ele comeu aqui em BH. Eu nem vou falar o nome do restaurante, não. Quer dizer, até posso falar, porque foi legal pro restaurante. Chamava Trindade o restaurante. E ele foi no Trindade, era do Ramé, cara que eu gosto muito, e comeu. Aí o irmão que estava em BH falou pro irmão que era de Portugal, falou, e aí? Ele falou, cara, isso aqui não é arroz de pato. Isso aqui tá, nem aqui, nem na China, nem em Portugal. Agora, é bom demais. Então, é o que importa, entendeu? Então, assim, ele falou, cara, mudaram muito o que eu conheço, o que eu nasci fazendo, o que eu nasci vendo, mas ficou muito bom. Então, eu gosto demais da questão cultural, dos hábitos que às vezes são rabugentos, mas que fazem a coisa ficar mais gostosa. Mas também admitir que, cara, mudaram ali, mas ficou legal pra caramba e tudo, eu acho bacana também. Então é bom liberar um pouquinho, mas manter. Cremitismo no sushi. Eu não sou grande fã da cozinha japonesa, mas eu como. Tudo que me ajude a comer, a tirar aquela textura do peixe cru puro, ajuda, inclusive o cream cheese, que não tem textura crocante, nada, né? Mas eu vou ali no... Tem que ter o arroz, cara, pra mim, senão eu não... O arroz onde a pior parte. Eu preciso de ter alguma coisa pra mastigar. Eu gosto de tudo que tem pedaço. Por exemplo, eu falo que sopa, pra mim, não mata a fome de ninguém. Sopa é pra quem tá com sede. Sopa sopa não é fã de sopa, não é almoço. Adoro Sopa de tomate. Sopa de tomate. A gente até faz, mas eu gosto de, se a sopa tiver pedaço, beleza, porque eu quero mastigar. Concordo. Mas eu tenho essa questão com coisas com pedacinho. Então, se tiver um pedacinho, o arroz faz esse papel, sorvete. Por exemplo, aqui vocês sabem, até pouco tempo atrás, o lugar mais bem avaliado no Brasil, em BH, no TripAdvisor, o estabelecimento gastronômico o número 1 de BH era o Migarba. Era uma sorveteria. Mais do que qualquer outro restaurante. Migarba. Adoro. É muito bom. É muito bom. Só que o sorvete de pistache, naquela época, hoje eu sei que é sazonal, tem épocas que tem, tem épocas que não tem, esse que eu gosto. Pra mim, sorvete de pistache tem que ter pedaço de pistache. E o da Migarba não tinha. Então eu preferia o batio de latte, porque esse tinha pedaço de pistache. Então eu preciso morder alguma coisa para tentar me envia geração igual você. O sushi, depois de muito tentar e achar um com creme cheese. E era com hashi. Com hashi. Te deixou feliz. Me sinto uma pessoa mais intelectual, mais com cultura. Mais aceita. Não, eu sou um defensor. Até pra gente finalizar, senão eu vou falar aqui até amanhã, como vocês já viram, né? Mas eu sou um defensor ferrenho
de que o seu gosto deve prevalecer. O seu, o meu, o seu. E isso a tudo, porque a gente está num mundo que melhorou muito depois da rede social, onde a gente não tinha mais uma imposição da televisão, da mídia tradicional, mas ele também voltou para a rede social, que também faz o mesmo papel, só que agora de maneira um pouquinho diferente. Então, tudo fica mais bonito na rede social, o talco prato é gostoso sem a pessoa ter comido. Então, falar por si, ir num restaurante e falar, eu não gostei, por exemplo, eu fui no Dom, do Alex Atala, eu já escutei muito isso. Tô dizendo o que as pessoas me dizem, tá? Tem gente que adora, mas tem gente que fala, cara, eu fui num restaurante que tem o maior número de estrelas Michelin no Brasil e eu achei ruim. Eu falo, cara, isso... Eu admito que pelo menos você tem personalidade. Você tá tendo coragem de falar uma coisa, porque a grande maioria fala, eu que devo estar errado. Eu que não tenho boca, né? Eu não tenho paladar, senão eu sou lá da roça. Né? E fala assim, teve um evento aqui há pouco tempo, não, há bastante tempo, eu até na época mandei um e-mail, eu não sou de fazer isso, mas mandei um e-mail, né? O Rusty Marcellini, jornalista da CBN, e ele fez uma matéria com um evento que teve no Inhotim com vários chefes espanhóis. A Espanha estava naquela época do El Bulli e tal, os chefes muito contemporâneos e tudo. E eu lembro que várias pessoas que frequentam o meu espaço pagaram uma fortuna. Isso tem mais de 15 anos, era tipo R$600 por cabeça. Era tipo hoje pagar 2.500, 3 mil. E aí ele comentou na CBN. Falou, olha, eu estive no evento e tal, e me impressionou a quantidade de pratos que estavam voltando para a cozinha com comida. Então, assim, eu acho que teve um exagero nas combinações, uma coisa muito moderna porque a gente está acostumado. Risoto de morango com pé de porco glaciado. Eu lembro que ele falou uma coisa parecida. Então, assim, eu achei aquilo corajoso. E eu falei, cara, eu tô te mandando um e-mail para te dar os parabéns, porque a imprensa tradicional não vai falar isso. Vai falar o seguinte, nós é que não sabemos comer, os caras são foda, os caras são 2 Michelin, 3 Michelin, e a gente não sabe. Então, é importante a gente ter esse senso crítico, respeitar as pessoas e não só o que está sendo posto. A gente tem um caso clássico que eu postei há um tempo atrás, falei na rádio, eu nem falei disso, mas... é o seu programa, né? Na rádio, que é um caso para mim, e as pessoas escutam isso acontece muito com vinho, acontece muito com... marcas, a gente está vendo agora aí a China expor brutalmente a quantidade de produtos de luxo que custam $1.000 para ser fabricados na China e são vendidos por $38 mil, $40 mil, agora tá essa guerra aí. Mas esse caso para mim é emblemático para ver o seguinte, cara, vai, come e fala se você gosta. Dá a sua impressão, não deixa que ninguém dê por você. E esse caso para mim é o melhor, que é um jornalista de Londres que cria um restaurante que percebe que esse mundo é fake e que as pessoas adoram ser enganadas, né? E que ele vai lá e fala, quer saber, eu vou bagunçar essa palhaçada aí, vou fazer uma treta aí. Ele cria um restaurante, cria o site do restaurante, ele é um cara bom igual vocês, em TI, assim e tal, vai lá, cria um site, fez algumas fotos legais usando espuma de barbear, sabonete, detergente, não sei o que, não sei se detergente, mas espuma de barbear, com certeza detergente também. Tem até um prato que ele coloca um ovo frito e ele fala que ele precisava de dar uma altura pro ovo frito. Ele precisava ficar levemente inclinado. Então você percebe que o ovo no prato tem um ovo bonito, assim, com os acompanhamentos, e o ovo tá inclinado. Mas na foto você não consegue ver o que tá inclinando, o que tem embaixo do ovo. Depois ele conta que era o pé dele. Ele colocou o pé descalço assim, colocou o ovo e tal. Ele fez um site, colocou as inscrições e tal, para o menu e tudo, as fotos dos pratos. E ligou pro TripAdvisor e falou, e aí, como é que eu faço para entrar? Din-din, paga a taxa, você entra, a gente vai ver, seu site é legal, parece que o seu menu é legal, você entra. Puf, pagou, tinha um telefone, tinha um e-mail, ele entrou com um número, agora eu vou chutar aqui, tá, mas era o número 18.970 de Londres. Era o último restaurante de Londres em avaliação, por quê? Porque ele era novo, mas cá entre nós, ele não existia. Sim. Era totalmente fake, era só na internet. E aí ele falou pros amigos dele, galera, beleza, agora vamos partir pro trabalho, vamos começar a jogar a avaliação positiva no TripAdvisor, como se vocês estivessem vindo, e todo mundo que ligar, a gente fala sempre a mesma frase, estamos esgotados. Ele começou a escutar, em 6 meses, começou em maio, em novembro, ele atinge a marca surreal de número 1 de Londres, era o primeiro restaurante. E aí ele fala, beleza, já podia jogar isso agora na imprensa, só para mostrar o tanto que todo mundo é idiota, mas eu vou além, eu vou abrir. Era na casa do pai dele.
chamava The Shed of Dulwich. Era o galpão de Dulwich, que era a região que o pai dele morava. Ele tirou umas galinhas de lado, que tinha galinha no lugar e tal, tentou arrumar um pouquinho, colocou umas mesas e comprou lasanha e um tanto de coisa congelada. E abriu, ele falou que ele colocou um DJ pra colocar uma música meio de leve, assim, uma música ambiente, mas não era pra ser agradável. Ele falou assim, eu precisava colocar alguma coisa que pudesse encobrir as galinhas. E ficou uma musiquinha ambiente. O pessoal foi, comeu e pirou. Pirou. Queria já deixar reservado e tal, aí ele jogou a merda no ventilador. Então, assim, a gente tá nesse momento em que as pessoas estão sendo condicionadas a gostar de. E se a gente continuar mantendo o seu gosto prevalecendo, comi, gostei, comi, não gostei, merece mérito, não merece mérito, eu acho que a gente continua comendo bem. Porque senão no Instagram vai aceitar sempre aquela massinha que a gente enrola, demorando 8 minutos, que nem eu falei, vai ficar linda pra foto, mas que você não vai conseguir comer. Você sabe uma coisa que eu tenho feito? Parado de seguir esses Instagrams que indicam coisas, porque toda vez que eu fui em um restaurante, fui em alguma experiência que eles indicam, pessoas têm muitos perfis famosos. Nunca foi bom. Pois é, Nunca tive uma experiência boa. Escuto muito isso, mas assim, eu acho isso. Eu concordo com você, eu escuto muito isso. Todo dia me recomendaram um, cara. Eu olhei o Instagram e agora tem os blogueiros, né? Gigantes, vários que vão lá. Eu nunca vi um que falasse: olha, fui lá, a gente tá aqui num lugar que vende o que é uma merda, é muito ruim, não volta. Não tem jeito, porque a coisa é paga e tal. Sempre o melhor de BH. E aí eu liguei pro cara que me mandou, falei: cara, eu achei legal demais. Tinha caranguejo, era no Buriti, tinha caranguejo e tal. É legal. Eu falei: cara, não vai. Eu falei: putz, isso é impressionante. Então a gente. Eu falo isso, é igual o mineiro. Eu nasci aqui, cara, me sinto mineiro, não fui criado exatamente, mas eu falo isso, tem hora que eu tô numa roda com 10 pessoas, 10 mineiros. E o assunto é sempre o mesmo, e vocês já devem ter participado dele. Mineiro é difícil, né? Negociar com mineiro, nossa, é difícil. Mas eu gosto de São Paulo. São Paulo é maravilhoso, a terra. São Paulo é maravilhoso. O paulista é foda. O paulista não quer saber quanto é que você tá ganhando. Já escutaram isso, já? Sim. O mineiro quer saber quanto é que você tá ganhando. E não sei o que, então não sei o que. Aí eu chego e falo: beleza. Nós somos o quê? Só tem sueco aqui? Pra mudar isso, basta quem mudar? Cada um de nós, velho. É só a gente mudar. Então, eu já briguei com a minha irmã, com vários que falaram assim: realmente a gente não pode ser induzido. Você continua seguindo, continua mandando, a coisa não vai acabar. Então a gente precisa, de fato, mudar essa atitude, que aí fica mais legal. Exatamente. Muito bem, Fernando, estamos chegando aqui, aproximando no nosso final do podcast. Melhor papo que a gente já teve. Eu queria te perguntar qual foi a sua opinião, o que você achou, o que você achou da experiência, suas sugestões, esse modelo, você achou que funciona? Bom, eu achei que a única coisa que vocês precisam mudar é um alarme para alguém começar e ter hora para acabar. Eu não sei se tudo que a gente falou aqui vai pro ar, porque a gente já tá sabendo pelo Andrezão ali que foi bem longo. O que mostra, gente, não tem sentido. Ninguém fala tanto tempo assim sem estar à vontade. Eu acho esse formato espetacular. Eu sempre falei isso. Eu adoro esse ambiente. Parece que a gente está em casa. Hoje a gente estava em casa. Não sei se na casa de todo mundo aí tem Ramon, mas aqui tem vinho e queijinho. Mas eu voltaria quantas vezes pudesse. Tenho mais assunto para falar, muito. E então esse é o perigo. É um barulho que vocês têm que dormir com eles aí nos próximos. E já devem ter tido esse problema. Mas permaneçam assim, com essa leveza. Eu salvo a apresentação quando a gente for iniciar as gravações aqui. Literalmente a gente não percebe que isso aqui vai para mais alguém. E acho que é isso que torna a coisa tão legal, porque quem está de fora escutando parece que fica sentado do nosso lado. E aí a gente pode falar o que pensa e tal. Nem tudo que eu falo é muito enfim, bonito ou lindo ou politicamente correto, mas eu prefiro dar a minha opinião. Eu acho que o podcast ele convida para isso, sabe? Sabe aquela coisa que quando desliga a câmera de antigamente fala: cara, eu falei, mas na verdade eu penso isso aqui. Aqui eu tenho a impressão de que a gente pode falar o que pensa na verdade. Então, claro que, só para avisar vocês, metade eu acho que vai ser cortado. Tô brincando. Mas obrigado, parabéns pelo estúdio, parabéns pela estrutura.
E mais ainda pela receptividade e por ter me deixado tão à vontade. Obrigado. Nossa, Obrigado. Então, Fernando, eu é que agradeço. Acho que a sua forma de apresentar é muito leve. O seu sucesso vem disso. A sua habilidade em tratar um tema. Eu perguntei no início, eu fecho o assunto nisso aí. Essa migração do direito. Ainda bem que você fez isso. Ainda bem que você fez isso. Você domina essa área. Você transforma a experiência que a gente tem no ambiente e a experiência que a gente teve aqui uma experiência muito positiva. Agradeço muito a sua participação. As portas estão abertas. Assim, apesar de não ser um podcast focado nesse tema, eu considerei a sua experiência, o seu modelo de ofertar na experiência gastronômica para os seus alunos, seus clientes, como uma inovação que eu nunca vi isso em lugar nenhum. E, mais uma vez, obrigado. Esteja convidado novamente para vir falar aqui sobre comida, que é um assunto que a gente gosta muito. Virei com muito prazer. Obrigado, Roger. Obrigado, Deus. Obrigado, Elise. Valeu demais, Andrezão. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente.